Beleza. Gente, hoje nós iremos dar uma revisão do nosso conteúdo, tá? Voltamos ao nosso de recesso, tá bom? Gente, vocês lembram um pouquinho quando a gente falava de população, né? O que é população? Quem lembra? O que é população? Quem sabe? Do que eu lembro que a senhora falando, tá. Ai, que preguiça. Enfim, da que a senhora estava falando, população é onde tem várias pessoas, vários tipos de etnias, vários tipos de culturas, Exato. estilo. Sim, exato, muito bem. E aí, gente, como é que é a população brasileira? É uma única, exclusivamente, só tem uma raça? Só tem uma população? Não, tem várias. Tem muitas. E quais foram as raças que nós estudamos, gente? Quem lembra? Negros, Negros, pardos, brancos, indígenas. Isso, muito bem, né? Então, nós estudamos a questão dos negros, né? Estudamos os indígenas, estudamos também a parte dos pardos, né? Então, isso tudo, essa mistura toda que tem no Brasil, tem um nome para isso, quem lembra? População ou Não, essa mistura de todas as... etnias, né? Mas, pera. Quase isso. Vamos lá, mistura. Calma aí, que eu sei. Me lembra? Eu sei que vocês sabem. Raças. Não, mistura de raças, gente. Começa com M. Miscigenação. Miscigenação. Quem falou aí? Eu aqui do iPhone. Ah, muito bem. Então, gente, a miscigenação é a mistura de raças, né, de cultura. Então, o Brasil é considerado um país miscigenado, tá? Galera, desliga aí o microfone um pouquinho. Vamos lá, todo mundo, ligado. Então, miscigenação, tá? É a mistura, né, de raças. Então, os indígenas, os africanos, os europeus, né? Então, todos eles vieram para o Brasil no processo de colonização, que nós já estudamos sobre isso, né? E aí, quando eles chegaram, né, isso acabou gerando uma mistura. Tanto é que nós temos uma diversidade muito grande com relação à nossa cor, né? Nós temos pessoas que são um pouquinho mais moreninha, outras pessoas que são da pele mais escura, que é a pele negra, né? Outras pessoas que são mais claras, branquinhas, amarelas, né? Ou seja, isso tudo é devido ao que? Essa mistura de raças, de cultura, né? Que acabaram vindo para o Brasil no processo de colonização. Então, nós estudamos sobre isso, falávamos sobre isso, né? Quem lembra a questão dos índios, né? Lembra que eu falei que existem dois tipos dois não, até três, né? Que a gente falou das tribos indígenas. Quem lembra? Dos indígenas. Eu. Oi, então fala. Quem lembra? Dos indígenas? Isso. Peraí, senhora, pode repetir a pergunta? Olha só, lembra que a gente falava sobre a questão dos indígenas, né? Então, hoje em dia, nós temos três partes de indígenas diferentes, né? Nós temos os indígenas que são aculturados. Ah, tá. Por que eles são aculturados? Quem lembra? Porque eles têm a sua própria cultura? Ou... Sim, eles utilizam sua própria cultura, porém, né? Porém, eles se adentraram, né, ao espaço dos brancos, né? E os índios, existem os índios também, os aculturados, os índios que... Oi? Os isolados também? Existem os isolados. Quem são os isolados? Quem pode me explicar? Aquele que vive nos rios, na pesca, caça? Isso. Mas eles vivem a cultura da gente ou não? Não? Não.
né? Então, os isolados, eles vivem, como o nome já diz, né? Totalmente isolados. Eles utilizam sua própria cultura, tá? Eles não vão utilizar da cultura dos brancos, né? Os aculturados, eles utilizam tanto dos brancos quanto deles mesmos, tá? E existe também os indígenas que são existe o parcialmente aculturados, que são esses, né? Existe os isolados, como vocês já me explicaram, e existe o totalmente aculturados. Quem são os totalmente aculturados? Totalmente aculturado, já que tem a própria cultura, já conhece como vai funcionar dali pra frente, com a cultura deles. Tem a cultura do branco? Isso, não é bem isso que você falou, não, Júlia. É mais o que é Milena e Milene, né? Que responderam aí. Não sei qual das duas que responderam, mas é Foi minha. exatamente isso, né? Ou seja, eles estão inseridos no modo de vida dos brancos, tá? Então, existe os isolados, que são aqueles que se isolam, né? Têm a sua própria cultura, não utilizam nada da cultura dos brancos, tá? Existem os parcialmente aculturados, porque eles preservam a sua cultura e utiliza, né, alguns traços da cultura dos brancos, e existe também os totalmente aculturados. Quem são os totalmente aculturados? É aqueles que foram inseridos na cultura dos brancos, tá bom? Quem aqui já viu, até mesmo no calçadão de Campo Grande, já viram aquele pessoal que às vezes ficava lá vendendo, as pessoas indígenas que ficavam vendendo panela, panela não Sim, cuia, né? Sim. Viram? eles até hoje vendem. Exato, de vez em quando eles aparecem, né, em Campo Grande. Então, esses dali, a gente pode considerar eles como isolados, parcialmente aculturados ou totalmente aculturados? Parcialmente aculturados? É Totalmente. particularmente aculturado. Parcialmente aculturados, né? Porque eles trazem a sua cultura, eles têm a cultura, né, deles, que eles trazem pra gente, né? Porém, eles vivem também num ambiente dos brancos, né? Mas não deixa seu traço cultural de lado, tá? Então a gente pode dizer que eles são parcialmente aculturados. Porque eles também se vestem, né, de acordo com as características deles. É claro que na medida do possível, né, gente? Porque a gente sabe que a cultura indígena, eles não usam roupa. É óbvio que se eles aparecerem somente com aquelas tangas lá em Campo Grande, né, não colocar nada por baixo, aí eles podem ter algum problema, né, com relação a processo, isso tudo que a gente já sabe, tá bom? Vamos lá, gente. Alguma dúvida com relação aos índios? Não. Não? Tô sentindo que vocês estão afiados. Eu não. Tô gostando de ver. Muito bem. Gente, vocês lembram qual é o nome, né, da fundação, né, que acaba ajudando os índios nos seus direitos, né, na questão das terras, defendendo os índios com relação às terras? Vocês lembram o nome? Quem lembra? Não, eu não lembro. Fazendo a legalização das terras. Não lembram, não? Hereditário, alguma coisa assim. Direitos originários? Não. Olha só. Existe uma fundação, que ela vai trabalhar para os direitos dos índios, né? Porque nós sabemos que os índios, eles vivem, né? Eles já viviam antes, a gente sabe disso, né? Antes da chegada dos colonizadores, eles já viviam aqui, né? E aí, eles perdem muitas suas terras, né? Devido ao processo de exploração, devido a isso tudo. Então, foi criado, né, uma fundação, né,
que acaba tendo como objetivo de proteger o índio. Quem lembra? Começa com F. Quem lembra? Dessa aí eu não lembro, não. Pode chutar, gente. Pode chutar. Começa com F. Ninguém? Vamos lá, gente. Eu sei que vocês sabem. Fragmentação. Não. Não. Ó, Peraí. o que mais? Fundação. Não. Fundação. Fu. Ai, peraí, eu não lembro. Vamos lá, gente. Ajuda aí, gente. Vamos lá, gente. Olha aí na página 105, rapidinho. Vamos lá. Ai, não faço menor. Peraí, esqueci. Funaia? Não lembro. Funai. Funaia? FUNAI. Muito bem. Então, gente, a FUNAI, ela acaba sendo aquela que protege o índio, né? Seja ele na defesa com relação aos seus objetivos, né, com relação à questão das terras, né, e também na questão dos direitos de cidadania, de igualdade, porque nós sabemos os índios, eles recebem os mesmos direitos, eles têm os mesmos direitos que os brancos, certo? Porém, eles recebem o mesmo atendimento? O que vocês acham? Sim ou não? Não, né? Eles têm direito à saúde, à educação. Sim. Porém, a gente sabe que isso não ocorre dessa maneira como a gente conhece, não é verdade? Sim ou não, gente? Sim. Beleza, tô gostando do coro, hein? Aquele sim, quase dormindo. Vamos dormir não, tá? E aí, gente, partindo disso, nós iremos agora falar um pouquinho dos negros, né? Lembrando que quando a gente fala da população negra, a gente fala da parte dos escravos, né? Professora, a senhora tá travada. Destravou? Foi? Mais ou menos, tá tudo aqueles bloquinhos, tipo, alguns bloquinhos assim no seu rosto. Ai, gente, sério? Vê aí se foi. Tá normal. Tá normal? Pra mim também. Então deve ser o seu, Júlio. Deve ser o Não, porque teve uma hora que o seu rosto ficou cheio de bloquinho, como se fosse a internet. Não, mas o rosto da professora também, o meu tá ficando toda hora travado. Entendi. Vamos lá, qualquer coisa vocês falem aí, tá? Se vocês não estiverem ouvindo alguma coisa, aí vocês sinalizam aí que eu aqui, tá bom, gente? Então, olha só, gente. Lembrando que a população, né, que via antes aqui eram os indígenas, que a gente já estudou, e agora nós iremos falar um pouquinho dos negros. Então, quando a gente fala da população negra, eles vieram da onde, gente? Da África. Da África, verdade. E aí, essa população, ela veio aqui porque, pô, legal, chegamos no Brasil, pô, lá vai ser maneiro, lá em Bamba, foi isso? Não, eles foram escravizados. Exato, né? Então, Levaram ele num barco e forçaram eles a ir lá. exato, né? pra Então, ser escravizado. por eles serem escravizados, né? Eles vieram escravizados. Então, o que acontecia com eles? Às vezes eles vinham para cá, não sabia, achava que era para trabalhar mesmo, né? Iriam mudar de vida. Então, eles acabaram chegando aqui e foram bem explorados, né? Lembrando que muitos deles tentaram fugir, alguns morreram, né? E outros tentaram fugir desse serviço aí com relação à questão da exploração. E quando eles fugiam, eles acabavam fugindo para algum território. E esse território acabou gerando algumas comunidades, né? Essas comunidades, né? Quilomba? Oi? Comunidade quilombas?
Isso, Quilombolas. Isso, os quilombolas. O que foi a comunidade quilombola? Foi a comunidade onde eles acabaram buscando seu refúgio, né? E ali eles conseguiam ter sua própria cultura, né? Alguns fugiam, né? E acabavam vivendo nas comunidades quilombolas, né? Essas comunidades, eles tinham sua própria cultura com relação à dança, né? Com relação à alimentação, né? Me diz aí alguma cultura que o negro tenha trazido pra gente, que a gente utiliza até hoje. Capoeira. Capoeira, né? A capoeira também tem peraí. A igreja católica, não é? Ou foi os portugueses? Não, As comidas. a católica foram os portugueses. As comidas, como feijoada. Os alimentos também. Exato. Né? Feijoada. Também tem outro, eu acho. Peraí. Tem pessoas que usam a caça também. Ah, mandioca, não é, professora? Isso, exato, isso aí. Isso A aí. cana-de-açúcar. Então, gente, o que a gente pode perceber? Que eles acabaram o quê? Trazendo várias culturas pra gente. E hoje a gente acaba utilizando, né? E aí, hoje em dia, a gente percebe que eles foram muito importantes também na nossa cultura, né? Então, eles viviam nessas comunidades quilombolas, né? Nesses lugares que eram fazendas desativadas ou locais mesmo desativados que eles acabavam utilizando, né? Desse espaço. E aí, o que eles faziam? Eles pegavam, né? A sua parte da comida, né? Com relação à feijoada, né? O que era a feijoada? Eram restos dos porcos, né? Que eles pegavam as melhores partes, vendiam, e o que sobrava, né? Que era o pezinho do porco, a garganta, né? Do porco, tudo assim que sobrava, eles colocavam dentro do feijão. E aí eles colocavam dentro do feijão e faziam a feijoada e comiam assim, né? Então a gente começa a perceber que são o quê? Hábitos culturais, né? Que eles acabaram trazendo e que a gente ainda utiliza até hoje, né? Na dança, nas religiões, assim, que eles acabam cultuando, né? A gente chama das religiões que acabam cultuando que outros deuses, né? Outras partes da natureza, né? Que eles acabam cultuando. E aí eles começaram o quê? Fazer tudo isso que eu falei para vocês na própria comunidade quilombola, tá? Então eles utilizavam da sua própria cultura nesse espaço, tá bom? Sabemos que existe muitas diversidades étnicas com relação a isso. A gente sabe que os negros eles sofrem bastante com relação a tudo isso, né? E que ele só conseguiu, né, uma certa liberdade após o processo de quê? Da abolição da escravatura, né? Quando eles aboliram a escravatura, o negro ele pôde, de certa forma, andar sem ser escravizado, né? Só que a gente sabe que não foi tão fácil assim. E muitas das vezes a gente também percebe que não é tão fácil assim. Por quê? Gente, hoje em dia, vocês acreditam que tenha acabado esse processo de preconceito com relação ao negro? Não, aí existe muito. Ainda existe bastante, né? A gente pode perceber Sim, esse processo. existe mais nas escolas, né? Exato. A gente pode perceber isso através, hoje em dia, né? Me dê um exemplo aí de processo de discriminação com relação que a gente tem visto na televisão. Eu acho que é racismo. Exato, né? A parte do racismo. Vocês viram lá nos Estados Unidos, né? Que... A morte de George Floyd. Sim. Oi? Sim, que triste, né, professora? Exato, né? O que acabou acontecendo? Eles acabaram pegando o rapaz porque ele era
da cor negra, né? Então, a gente acaba percebendo que existe esse processo da desigualdade, né? Existe esse processo do preconceito. Muitas das vezes as pessoas falam que não tem preconceito, mas de certa forma a gente vê que a sociedade ainda tem muitos tabus, né? Muitos preconceitos que muitas das vezes as pessoas acabam gerando, né? Com tudo isso, tá bom? E vocês sabem como é formada a população parda? Quem sabe? Por negros e brancos? Negros e brancos, ou até mesmo um pouquinho mais clarinhos, né? Um pouquinho mais clarinhos para conseguir fazer essa mistura. Exato, exato, tá? Então, a gente sabe que existe. Então, nós falávamos sobre a questão dos indígenas, falamos dos negros, falamos dos pardos também, né? Que é a população que a gente acabou de mencionar agora. E quem são os amarelos, gente? São os índios? São os estrangeiros. Não, os índios não. São os estrangeiros, mas da onde? Japoneses. Não, que japoneses? Sim, Japoneses? sim. É, o palhaça. Opa! Olha os ofensas. Tia, me agrediu. Como que é? Verbalmente. Foi ofensa verbal, não gostei. Agressão Palhaçada. verbal na sala de aula não pode. Vamos não lá, pode. gente. Olha só. Os amarelos, eles são japoneses. O Japão fica em qual continente, gente? Tia, sabia que me deu um branco agora, viu? Na Ásia. Isso, asiático, né? Então, ela é o que tá falando? Não, é ali. Parece uma descarga desarranjada. Ah, tá. Desculpa, Eu Lívia. gritei muito. Gente, olha só. Os asiáticos, né? O Lael entrou? Não, né? Parece que Não. tá aqui alguma coisa escrito. Os asiáticos, eles são de origem, o quê? Amarela, né? Então, os asiáticos, eles acabam tendo o quê? Eles acabam sendo originários dessa cor, tá? Então, nós temos os índios, os negros, os pardos, os asiáticos, que são os amarelos, e os brancos, tá bom? Alguma dúvida, gente, até aí? Não. Não. Essa galera veio pro Brasil como, gente? Quem lembra? De barco. De barco. Não, De barco. Sim, beleza. Mas eles vieram pra cá com qual intuito, gente? Melhorar de de vida. trabalhar, de ganhar dinheiro. Isso. De Professora, trabalhar, de eu ganhar tava vendo. Você, como é professora de geografia, eu te recomendo muito uma série que é muito legal, que se chama Outer Banks. É muito legal. Fala de um menino que perdeu o pai, mas aí eles para procurar o pai dele, eles acabam encontrando uma história de um naufrágio que foi afundado, mas uma pessoa dele sobreviveu, que era impossível, e não colocaram isso na carta. Só que ele escondeu 400 milhões de dólares em ouros, né, em barrinha de ouros. Daí eles acabaram encontrando. Só que aí o pai de uma menina que o principal namora conseguiu achar o dinheiro, pegou o dinheiro todo. Daí eles viajaram de avião, né, a filha. E. Nossa, professora, é muito legal. Não vai dar pra contar tudo aqui. Mas, ó, assiste que é muito legal, tá na Netflix. Aí você vai gostar. Como é que é o nome? Outer Banks. É muito legal. Daí conta de um menino que perdeu o pai dele, aí eles acham um naufrágio, daí eles. Vou ver. Aí eles. Só eles tem são 10, adolescentes, né? 10 episódios. Tá, vou ver e depois eu conto. Tá. Vamos lá, gente. E aí, né? Isso tudo, essa galera que veio pra cá, qual o nome dessa galera, gente? Estrangeiros. Estrangeiro, mas eles são considerados o quê pra gente?
Colonizadores? Oi? Colonizadores? Não, começa com I, gente. Indígenas? Não. Migração? Hã? Migração? Migração, tá. Eles são o quê, gente? O processo de migração. Eles são imigrantes, né? Então, eles são imigrantes. No Brasil, né, o processo de imigração, ela ocorreu tanto no passado, né, como está ocorrendo no presente, né? Então, a gente tem muitos imigrantes, né, que acabam vindo para cá, para o Brasil, tá bom? Gente, alguma dúvida com relação a isso? Não. Beleza, vamos lá. Não, graças a Deus. Não. Que Alô, bom, graças a vocês Deus. são show. Vamos lá finalizar aqui a nossa parte. Falávamos também com relação ao trabalho, né? Trabalho, homem. O que é trabalho, gente? O que é trabalho? Vai falar que é Pessoas? atividade que a professora passa. Professora, trabalho é quando a pessoa. Eu lembro muito bem dessa aula. É quando as pessoas precisam fazer uma tal atividade para conseguir ganhar um dinheiro, para conseguir fazer uma compra. Eles trabalham em troca do dinheiro, vão trabalhando até uma hora que ganham dinheiro. Daí você trabalha todo dia para juntar um dinheiro no final do mês ou no final do ano para fazer uma compra. Exato. Talvez o trabalho foi bom comprar uma casa. Exato. Então, toda pessoa que trabalha, ela vai ter no final do mês o quê? Uma recompensa, né? Essa recompensa, ela pode ser através de um salário, é isso? Geralmente através do salário, né? Então, todo mundo que trabalha, ele acaba tendo o quê? Uma recompensa, tá bom? E aí, a gente tem falávamos também com relação no capítulo 10, né? A gente falava das transformações da natureza, né? Da matéria-prima, das mercadorias, né? Hoje em dia, o que a gente utiliza muito, gente? Nas indústrias, o que é muito utilizado da matéria-prima? Além das Máquinas? Árvores para fazer papel. as máquinas, né? etc. Então, quando a gente utiliza as máquinas, acaba tendo mais inovações técnicas, né? Essas inovações têm referência para os seus meios tecnológicos, tá? Então, nós temos com relação ao aumento da produção, né? Com os meios tecnológicos, gente, que fatores acabaram ocasionando com relação à chegada dos meios tecnológicos no processo da produção, gente? O que vocês acham? Que fatores? Cita aí alguns fatores. Não. Você também não lembra dessa. Olha só, por exemplo, eu gerei, né? Eu agora tenho uma indústria, né? E minha indústria tenho várias máquinas, né? Vários meios tecnológicos, né? O que isso aumenta para mim? O que acaba aumentando? Professor, pode repetir? Olha só, eu tenho uma indústria e eu utilizo muitos meios tecnológicos. E aí, eu pergunto a vocês, o que aumentou nos meios tecnológicos? Por exemplo, se eu tenho uma indústria, né? Quais são as causas... Vou olhar a pergunta. Quais são as causas e consequências dos meios tecnológicos na vida industrial? Para ajudar As máquinas para ajudar a fazer o serviço mais rápido, ou que o homem não consiga fazer, e essas coisas. Entendi. Beleza. Então, olha só, gente. O aumento da produção, né? Gerou o quê? Por exemplo, eu boto mais máquinas. O que eu faço com a classe trabalhadora? Eu vou permanecer... Por exemplo, para fazer a caneta aqui, eu preciso de 5 pessoas. Né? 5 pessoas manualmente, né? Para fazer essa caneta manualmente. Se eu for fazer a mesma caneta, né? Usando a máquina, eu vou utilizar uma pessoa só. O que isso vai gerar? Desemprego. Desemprego, né, Lívia? Muito bem. Então, gerando desemprego, o que acaba acontecendo? Se a mesma caneta, né, eu levo em um dia, eu levo para fazer uma caneta, eu levo, vamos dizer, 2 horas. Porém, em 2 horas eu vou fazer 1000 canetas dessa, com uma máquina. O que acabou acontecendo? Com a máquina, com a tecnologia, aumentou a minha produção ou diminuiu? Aumentou.
Aumentou, né? Então, eu tenho, com os meios tecnológicos, eu tenho um aumento de produção, né? Porém, né, acaba sendo mais eficaz, mais rápido, né, mais eficiente. Porém, o que acaba acontecendo? Eu tenho os problemas negativos, né? Quais são os problemas negativos que vocês citaram aí para mim? Desemprego? Desemprego, né? Tudo isso que são fatores que acabaram o quê? Ocasionando com os meios tecnológicos. Aí eu pergunto a vocês, os meios tecnológicos nas indústrias foi algo bom ou ruim? O que vocês acham? Bom e ruim ao mesmo tempo. Por quê? Bom e ruim ao mesmo tempo. Porque as máquinas aumentaram a produção, mas o ruim foi que muitos ficaram desempregados. Exato. Exato, tá? E aí, gente, pra gente ir dando já finalizada na nossa revisão geral, o que a gente precisa para produzir? Quem lembra daquele esquema lá que a gente que eu botei aí para vocês nos slides? O que a gente precisa para produzir? Quais são as etapas? Capital, a matéria-prima, mais o instrumento de produção, mais mão de obra e, por fim, o produto final. Exato, muito bem. Então a gente precisa de capital, né? O capital é o nosso dinheiro, né? Para investir. Então a gente precisa de algo para investir, a gente investe, né? Aí a gente investe e compra a matéria-prima, né? Essa matéria-prima, né? A gente transforma em um instrumento de produção, depois passa pela mão de obra, né? Passa por todo esse processo até a gente chegar ao nosso produto final, tá? Lembrando que o nosso produto final, quando a gente vende, a gente vai compensar, né? A gente vai ter como recompensa o nosso capital, né? E também, né, além do nosso capital, nós teremos o nosso lucro, né? Pela venda, tá bom? Gente, alguma dúvida? Deu para relembrar alguma coisa, gente? Não tem dúvida. Sim. Sim, professora, eu não tenho dúvida. Deu para Também relembrar não. tudo, gente? Sim. Sim.